5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais animada, mais incrível, mais maravilhosa. Que pretensão, hein? Do mundo! Minha querida, linda e amada turma do 9º ano de artes, hoje vamos falar sobre o expressionismo, um movimento de vanguarda europeia. Vamos falar sobre esse silêncio é o grito interior. E essa imagem que foi feita ali, esse quadro, deu a ideia daquela máscara que é usada no filme Pânico. Olha só, nesse dia 8 de maio, nós vamos falar sobre os principais artistas que foram Edvard Munch, Vincent van Gogh, é aquele mesmo que cortou a orelha, Paul Klee, Lazar Segal. No Brasil nós tivemos Cândido Portinari e Anita Malfatti. Vamos começar assim. O expressionismo, ele foi um movimento artístico. Ele surge na Europa no início do século XX, isso mesmo. E ele foi um movimento artístico de vanguarda europeia, surgindo na Alemanha, provavelmente. Os artistas dessa época, eles buscavam retratar a realidade humana de maneira subjetiva. Essa escola defendia que liberdade individual em suas obras tinha que ser intensas e proporcionassem ao espectador uma profunda reflexão, principalmente sobre aquele momento conturbado que era a guerra. Principalmente que a sociedade alemã estava mergulhada e enfrentando tudo isso. Nessa fase, a intenção do artista era em expor em suas obras a recriação do mundo e não o consumo, da mesma maneira como era visto, por exemplo. Nesse expressionismo, o pintor se opõe à objetividade da imagem e valoriza, em contrapartida, o subjetivismo da expressão. Além das artes plásticas, esse movimento se estende à literatura, música, cinema e teatro. Essas características desses movimentos, eles surgem com uma reação ao positivismo, pregado pelo impressionismo e naturalismo. A intenção aí é mostrar para o público que nem tudo era tão perfeito. Essa era a ideia. O belo precisava ser descaracterizado para dar lugar aos momentos de realidade e aquela perfeição dos movimentos artísticos anteriores. Isso provoca a criação de um novo modelo das artes. Essa pintura foi a arte que mais foi influenciada pelo expressionismo. Os quadros mostravam as denúncias de uma sociedade considerada doente, carente por um mundo melhor. Após o período de guerra, eu falei que foi enfrentado pela Alemanha, e além disso, elas possibilitavam ao espectador uma reflexão sobre o estado psicológico dessas pessoas. E o estado psicológico do Munch não era dos melhores. Bom, para alguns estudiosos desse período, o movimento artístico foi mais que uma forma de expressão. Foi uma atitude em prol de valores humanos no momento em que, politicamente, isso era o que menos interessava. Nos quadros, alguns artistas preferiam representar a natureza e o ser humano. O uso de cores vibrantes, então, foi muito valorizado, pois elas davam formas aos sentimentos, como amor, angústia, ciúme, além do uso de expressões patéticas, trágicas e sombrias. Então, um exemplo disso foi justamente essa pintura, O Grito, de Edvard Munch, que foi considerado um dos percussores do expressionismo no mundo. O artista conseguia usar cores na tela com um valor simbólico e subjetivo. Nessa pintura mais famosa, O Grito, a figura humana não era apresentada em linhas reais, bem feitas. O desenho do céu e da água é feito com linhas sinuosas e diagonais, que conduzem o olhar do observador até a boca do personagem e se abre em um grito perturbador. Daí a imagem do Pânico, aquela máscara, do filme mesmo, o Pânico. Bom, a importância do Edvard Munch
para esse movimento expressionista se dá pelo fato dele nos oferecer uma interpretação pessoal da realidade. E com essas obras, ele nos remete ao estado psicológico e emocional dele dentro dessa obra, porque ele observa essas obras que possuem uma característica fundamental que pode ser considerada como representante verdadeiro dessa arte expressionista, e é justamente a expressão de seus sentimentos nas suas obras. O grito, essa tela, ela, além de ser considerada uma grande influência para a criação do expressionismo, sendo uma das mais importantes pinturas do período e sendo referência quando se fala sobre o expressionismo. O Munch, por vezes, se dizia se sentir tão angustiante, inquieto e tão aterrorizado que às vezes acordava à noite e achava que estava no inferno. No Brasil, nós temos alguns grandes que também passaram, foram influenciados por esse movimento, que foi o Cândido Portinari e a Anita Malfatti. Os principais artistas no mundo, além do Edvard Munch, foi o Vincent van Gogh, aquele mesmo que cortou a orelha, ele mesmo. O Paul Klee, Lazar Segal, entre outros. Bom, a diferença básica desse movimento para o impressionismo é que lá no impressionismo ele captava a ideia de luzes e cores que deixavam em segundo plano os sentimentos do ser humano. Isso mesmo. O Van Gogh também teve grande influência nesse período. Ele se empenhou profundamente na recriação da beleza dos seres humanos e da natureza. O uso de cores vibrantes era, para o Van Gogh, um elemento fundamental dessa pintura. Como tinha um gosto maior por esses elementos, o Van Gogh se inspira no trabalho de outros artistas do pós-impressionismo, que eram adeptos da mesma temática. Esse movimento ele passa por vários temas, como a literatura, arquitetura, música, e no Brasil, conforme eu falei, os artistas adotaram o expressionismo como um movimento artístico influente em suas obras. Em especial, as artes plásticas passam por uma grande mudança. O Cândido Portinari, ele foi um importante pintor brasileiro, sendo reconhecido mundialmente pelo seu trabalho. Ele tratava em suas telas as mazelas da sociedade brasileira, expondo diversos temas marcantes sobre a história do Brasil. Em um de seus quadros, Os Retirantes, o pintor retrata o processo de migração do nordestino para as novas metrópoles. O Lazar Segal, ele tem um expressionismo europeu que fica conhecido no Brasil através desse importante movimento, desse artista. Em sua viagem para a Europa, o Segal, que era pintor e gravurista, estuda algumas técnicas na Alemanha e traz para o Brasil por volta de 1912, quando teve sua primeira exposição individual. E a mulher, sempre marcante na sociedade, na posição aí no momento de Anita Malfatti. No começo, a Anita sofre algumas represálias por expressar em suas telas as características expressionistas, principalmente do artista Monteiro Lobato. É ele mesmo, do tchuru, 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 sítio do pica-pau amarelo. E ele não foi a favor desse modelo artístico. A Anita, então, vai para os Estados Unidos com o objetivo de aprimorar as suas técnicas. Ela se matricula na Art Student League, uma associação desvinculada das academias, onde, sob a orientação de Homer Boss, conquista total liberdade para pintar o que ela quisesse. E ela se transforma. Dessa forma, ela pode exibir toda a sua força de criação sem nenhuma limitação estética. Mas essas instabilidades políticas fazem com que a artista volte ao Brasil. E em 1922, ela participa da Semana de Arte Moderna, justamente com Tarsila do Amaral, que a gente já viu em outra aula. Olha a força da mulher, que acontece essa Semana de Arte Moderna em São Paulo. Nesse evento, a Anita pode revelar todo o seu amor pelo expressionismo, exibindo os seus quadros pintados a óleo e traços marcantes. A partir desse momento, a escola começa a conquistar o seu espaço no país. Um grande beijo no fundo do seu coração
E até a próxima, meu 9º ano de artes. Minha turma maravilhosa. Não dá para exclusivo, meu filho. Quase que eu esquecia. Não dá trabalho para fazer.